Então, isso é fundamental. Luiz? Mudando um pouquinho de assunto em relação ao estádio, você falou que se o Flamengo começar a ganhar, o Flamengo precisa ganhar. Enfim, a gente tem um elenco, bom, vamos colocar aí um elenco para estar nas cabeças do Campeonato Brasileiro, para ter tido um sucesso na Copa do Brasil, né? Fora, vou tirar um pouquinho do planejamento, que alguns jogadores chegaram no meio do ano, enfim. Mas o que a gente percebe aqui, até o assunto do dia de hoje, é a falta de comando no Flamengo. A falta de comando, isso é nítido. Isso é nítido. Não tem um cara que chega ali e põe, desculpe o termo, na mesa, fala, olha só, o presidente que dá uma declaração que tem 5 jogadores que são os perseguidos, que ele diz que foram, e são os protegidos dele. Pô, como é que o cara consegue? E ele como vice-presidente de futebol também, né? Ele ocupando os 2 cargos, presidente e vice-presidente de futebol. Então estava ali na cara que não tem comando. Então, assim, qual é a sua opinião sobre isso? A falta de comando, você que atuou como vice-presidente de futebol, numa época que o Flamengo, com um time extremamente inferior a esse que nós temos hoje, a gente foi campeão da Copa do Brasil. E tinha um cara lá que parece que ajudou muito nisso, que era o Pelé, eu acho que era daquela época, não era? Estou errado, não? Exato. Né? Então, aí o que você acha sobre isso? A falta de comando realmente atrapalha o rendimento dos jogadores? Você vê que o jogador fica com aquela coisa, aquele comportamento meio blasé, tipo, vou ali, não vou, se eu perder, eu continuo com o meu dinheirinho, eu não saio daqui porque o presidente me protege, não vou sair, estou aqui, estou sentado na minha estabilidade. Isso acontece, isso está acontecendo no Flamengo? A sua opinião é essa? Ô, Luiz, a minha opinião é essa. Comando você tem que ter em todo lugar. Tem que ter comando na sua casa, tem que ter comando dos seus filhos, você tem que ter comando no seu trabalho, nas pessoas que trabalham com você. E você tem que ter meta. Se essas pessoas não cumprirem a meta, também tem que ter alguma solução, entendeu? O cara não cumpriu por uma razão muito forte, né, e compreensível, ou então não funciona, vamos trocar, vamos trazer um outro que possa cumprir as metas que foram determinadas. Em qualquer lugar. Então, lá no Flamengo, falta isso. Primeiro, eu acho que falta comando, né? O presidente é uma pessoa que nunca comandou ninguém na vida, era 4º, 5º escalão do BNDES, o máximo que ele conseguiu chegar na carreira. Então, nunca... E engraçado que eu recebi um WhatsApp de uma pessoa ontem que falou, Valim, você, na tua entrevista que você deu alguma coisa, você falou exatamente o que era ele. Eu fui subordinado dele e ele é assim, quer dizer, uma pessoa que não consegue demitir quem tem que demitir, tomar decisão que tem que tomar decisão, né? E aí você tem o Fred Luz, que é o primeiro-ministro lá, que em 2014, quando eu saí do futebol, ele começou a entrar no futebol, ele disse para mim que não entendia nada de futebol, né? Eu gostaria até que ele fizesse a escalação do time de 81, aí eu duvido que ele acerte, né? Você tem a governança do futebol, quem manda, a gente... Né, na reunião de Conselho Deliberativo do Flamengo no final de agosto, eu pedi a palavra e solicitei a presença do Fred Luz no Conselho para explicar quem manda no futebol, como é que é a governança, quem comanda, como é que são as decisões que são feitas, como é que são as metas, se não cumprir a meta, o que acontece? O que aconteceu? Nada. Obviamente, eles não vão. Né? Então, além de comando, e agora entrou o Ricardo... o novo vice-presidente de futebol, que não adianta você... Ricardo Lomba, né? O Lomba, que é uma ótima pessoa, enfim, mas se não tiver autonomia para decidir, quer dizer, vai sucumbir da mesma maneira. Você tem ali alguém que entenda de futebol, mas também tem autonomia. Eu posso até ouvir, vou ouvir o Luiz Fernando, vou ouvir o Paulo, vou ouvir o Leblon, mas olha só, tá, beleza, entendeu? Agora, quem vai decidir sou eu, porque no final das contas o Ricardo Lomba é que vai ser cobrado. Né? Então, e os jogadores veem isso, eu sentia muito na época, e todo mundo sabe, nunca fui dirigente, peguei aquilo ali porque o futebol era uma área muito sensível, tinha que ter alguém ali de confiança para a gente poder fazer a reestruturação que precisava, mas os jogadores sentem isso, quando eles sentem em cima, sentem que a pessoa de cima não te cobra, pô, cara, nada vai acontecer. Vamos tocar nossa bola aqui, se ganhar, ganhou. E esse deve ser o discurso, né, que era do presidente, então, o VP de futebol. Então, num lugar que você não tem cobrança, não vai funcionar, seja na tua casa, na tua empresa, ou no departamento de futebol. Então, falta comando, falta cobrança. Agora, tem que saber comandar e tem que saber cobrar.
E não adianta você ter um amigo. Meu amigo é para tomar chopp. Se o cara está ali para fazer uma função profissional, ele tem que ser cobrado. Não funcionou, meu amigo, você desculpe, mas você não trabalha mais aqui. E o Pelé, que você citou bem, Luiz, o Pelé fazia muito bem esse trabalho. Ele cobrava, mas cobrava muito dos jogadores. Ele dava cada chamada nos jogadores, que às vezes eu ficava até com vergonha. Ele chamava lá para a sala dele agora, no final da Copa do Brasil, os jogadores levantaram ele e jogaram ele para cima. Porque era um cara que cumpria o que prometia. E você tem também, sem outro aspecto, se você não tiver prometer para os jogadores uma coisa, se você não cumprir, está lascado. Então, você tem que prometer e tem que cumprir. Então, é uma relação de confiança que você vai adquirindo com o tempo, até o dia que eles confiarem em você. O dia que eles confiarem em você, tudo vai andar melhor. Então, de novo, voltando à sua pergunta inicial, comando e cobrança. Se não tiver essas duas coisas, vamos ter um 2018 tão ruim quanto 2017, 2016, 2015. Valim, a gente fica muito preocupado porque a gente viu as entrevistas do Rodrigo Caetano e a meta dele é sempre estar na Libertadores. Ele nunca fala em levantar taça, nunca fala em ser campeão, ele sempre fala em a gente participar das competições, dar o melhor. Cara, isso aí, a torcida já está de saco cheio disso. Paulo, você acha que vem de quem é isso, Paulo? Então, aí essa é a minha pergunta. Você acha que o Rodrigo Caetano, não é o Rodrigo Caetano que define isso, Paulo, é o Fred Luiz e o presidente. Exatamente. Os dois. Então você me diz uma coisa. Então você me diz uma coisa, pelo amor de Deus, da onde você tirou esse cavalo de Troia? Como é que esse cavalo de Troia foi parar no Flamengo? Porra, Valim, 40 milhões de rubro-negros. Olha de onde. Puta que pariu, vai escolher moço assim na casa do caralho, hein? Desculpa. Como é que apareceu o Eduardo Bandeira de Melo no Flamengo? Cara, ali foi o seguinte, ninguém podia, né? E aí eu conheci ele 20 anos lá no banco e achei, bom, podemos confiar, conversamos e tudo. Fui com o BAP, por exemplo, levei o BAP no BNDES para conhecê-lo. Olha, o esquema é esse, topa, beleza, você não era que ele era a rainha da Inglaterra, você é um voto a mais, vai ter um grupo que vai decidir, o seu voto vale um, apesar de você ser presidente, topa, pô. Funcionou 2 anos bem, né? E eu me lembro bem, eu estava recordando, conversando com uma pessoa essa semana passada, como é que ele mudou? Eu falei, olha, mudou assim, foi até estranho, porque dezembro de 2014, né, até então tudo estava correndo de acordo com os planos, né? E eu liguei para o BAP, falei, BAP, pô, tá tudo funcionando, pô, vamos ver se o Bandeira não quer continuar na próxima, ano que vem, a gente vai reelege, o grupo continua o mesmo, a gente continua tocando nosso projeto e tudo. E o BAP falou, pô, por mim tudo bem, pode falar com ele. Aí fui para a sala do Bandeira, isso em dezembro de 14, um ano antes da eleição. Falei, Bandeira, olha só. Falei com o BAP, pô, tá tudo funcionando bem, pô, o clube está evoluindo positivamente, a gente quer que o grupo se mantenha o mesmo e que a gente continue o trabalho. Você topa se reeleger, candidato à reeleição? Ele falou, Valim, eu tenho que ver com a minha mulher tem um problema de saúde, eu não sei se ela vai querer que eu continue, etc e tal. Eu falei, beleza, então você conversa com ela e depois me fala para a gente já sentar com todo mundo e dizer, olha, vamos continuar dessa maneira. Ou seja, ele tinha a chance de continuar presidente mais 3 anos, com apoio de todo mundo aqui. Eu, BAP, Landim, Toches, Gustavo, todo mundo ia continuar. Nunca mais me retornou para falar sobre isso. E aí, um tempo depois, eu imaginei, naquela época, em dezembro, ele já estava com a ideia de se destacar, seguir com outro grupo e isolar a gente, né? E aí, em janeiro, veio o episódio de 3 decisões que o grupo tomou e ele fez exatamente o contrário. Ali a gente sentiu que ele queria partir por um voo sozinho lá com o grupo e descartar a gente. Aí fomos saindo um por um. Quer dizer, uma vaidade pessoal dele, talvez do grupo que esteja com ele lá, de não continuar o projeto, porque ele era o candidato nosso em dezembro de 2014 para a gente continuar tudo do jeito que estava. Eu não fazia questão de ser presidente, o BAP não fazia questão de ser presidente, o Landim não fazia questão de presidente, ninguém. O que a gente queria era continuar o projeto que a gente iniciou em 2013. A minha opinião é que teria sido muito melhor opção do que o que a gente tem hoje. Mas o poder, a vaidade, enfim, tomou conta dele e é o que a gente está vendo hoje. Não tem jeito, não consegue entregar.
não vai conseguir entregar. Ele ficou...